E o Lucas Paquetá, hein? No vídeo de hoje você vai acompanhar o que os comentaristas Caio, André Rizek e Ricardinho falaram sobre a atuação do jogador e a sua grande volta por cima, depois de ter sido absolvido das acusações de manipulação. Lógico que mexe com a cabeça do Paquetá, com a família do Paquetá, com o futuro do Paquetá. Eu acho que ele rende mais quando ele tá de frente. É bom ter jogadores assim, versáteis no... Ele ia jogar no Manchester City por 2 oportunidades e o City desistiu da contratação dele. E às vezes a gente julga erradamente. Então fica até o final para entender todos os detalhes dessa análise e ver se os elogios foram justos ou se ainda restam dúvidas sobre o momento do meio-campista. E claro, quero muito saber a sua opinião. Você acha que o Paquetá mostrou maturidade e personalidade para dar a volta por cima? Ou ainda precisa provar mais dentro de campo? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera. Se inscreve no canal, ativa o sininho e já deixa aquele like que ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdos como esse pra vocês. Cara, eu queria destacar o Paquetá, porque... Cara, assim, tudo que esse cara passou, né, tudo que já foi dito dele, eu achava que hoje a gente ia estar falando de um ex-jogador. Eu achei que a carreira dele ia acabar. Todo mundo achava, né? Essa que é a verdade. Tudo indicava que o desfecho seria esse. Aí ele conseguiu a absolvição e jogou ontem muito leve, né? Ele estava jogando sob essa sombra na seleção e estava jogando mal na seleção. Nem na seleção, depois ele passou a nem ser chamado mais. Exato. Né? Ele fez uma Copa América muito ruim com o Dorival Júnior. E ontem ele entrou com tudo no jogo, né? Com tudo. E a pergunta é a seguinte, qual é a posição do Paquetá para vocês? Ele é segundo volante? Ele é meio ofensivo? Qual a posição do Paquetá? Porque ele é um jogador multidisciplinar. Ele pode jogar em tudo isso, todas essas posições que Onde você você falou. prefere ele? Não, ele pode jogar como segundo. Eu prefiro ele jogando no meio e de frente para o jogo, não como meia de costas. Aquele meia, sabe, que recebe a bola marcado e ele tem que girar para tentar construir. Eu acho que ele rende mais quando ele está de frente, quando ele recebe a bola e tem o campo para ele poder distribuir a bola, para ele poder fazer os extremos jogarem, para ele poder se aproximar como ele aproximou ontem no lance do gol. Você vê que ele inicia a jogada no meio, né? Aí ele passa o Luiz Henrique faz a jogada, ele acompanha no segundo pau, ele faz o gol de cabeça. Eu não sou muito fã do Paquetá como segundo volante, não. Eu acho que falta pegada para ele, mas quando ele está ali na outra linha, na segunda linha ali atrás do gol, né, ofensivamente, eu acho que ele faz muita diferença. Eu acho que a questão é de ajuste de time. Se você tem um time ajustado, ele pode jogar de segundo, até porque você ganha muito na saída de bola com a condição técnica dele. Mas ele pode jogar também como um falso extremo. Ele não é um jogador de velocidade. Exato. Mas num esquema que você quer ter um quarto jogador de meio, para até tentar... Como o Gerson vinha jogando. Criar uma situação para o adversário, ele pode jogar e acho que ele faz isso bem porque ele tem força, ele tem qualidade de jogo, ele tem visão de jogo. Finaliza, ele tem um bom passe. Porque qual é o meu ponto? A gente tem jogadores de lado, digamos que Rafinha na direita e Vinícius Júnior na esquerda. Cara, poucas seleções tem isso daí para escalar. Rafinha de um lado, Vinícius Júnior de outro. Aí o Paquetá seria uma excelente alternativa, por exemplo, se ele quiser jogar sem um extremo. Pô, esse jogo aqui o Vini tá suspenso, eu quero mudar o meu esquema. O Vini vai jogar de dupla de ataque e eu vou pôr o Paquetá ali, onde ele joga bem, pela esquerda. Ele é uma excelente alternativa. E Copa do Mundo, se a gente for pensar o que foi a Argentina na última competição, cada jogo foi de um jeito com o Scaloni. E eu acho que o Ancelotti tem um pouco essa pegada, a gente vai conhecer ele agora no universo de seleções, mas no Real Madrid ele tinha essa pegada. Eu acho que ele passa a ser uma arma importantíssima para você variar o jeito de jogar da seleção. Eu acho que o Ancelotti pode usar muito o Paquetá como o Ancelotti usou o Jude Bellingham no Real Madrid. Que é um jogador que tem, assim, não estou comparando, tal, mas tem característica de ser um 10, pode ser um 8. Já jogou até de 9. O Paquetá muitas vezes jogou no Flamengo de 9, quando estava começando a carreira, pelo porte físico. Eu estou imaginando que o Neymar vai fazer essa função. Não, o seguinte, é que você perguntou pelo Paquetá, ele é um jogador que, assim, o Ancelotti pode usá-lo em 3 posições diferentes no mesmo jogo. Ele pode mexer na escalação da seleção sem mexer peça. Puxa um cara para trás, adianta um, ou adianta o Paquetá e puxa um outro para trás, né? Então, é bom ter jogadores assim, versáteis E eu, ontem, acho que foi ontem que eu estava vendo o programa, ou foi anteontem, e você fez uma tier list, assim, o Paquetá quase lá para mim. O Paquetá tá na Copa, ele só não está na Copa se houver uma lesão. Eu também acho que ele tá na Copa. Tá na Copa. Eu também acho que ele tá na Copa. 26 jogadores sendo convocados. Pela qualidade dele, eu também não imagino o Paquetá de fora. Eu não consigo ver 26 jogadores melhores do que o Paquetá. Tô com você. Na Copa. É que o resultado final da tier list era por maioria. A maioria não viu assim, mas eu tô com você. O Paquetá tá na Copa. Nós 4 pensamos da mesma maneira porque o Paquetá joga muito.
Você sabe se o Ricardinho pensa assim também? Você está assinando por ele? Ele falou. Falei, tinha dito bom perguntar, né? O Paquetá, e é natural, porque todo jogador, ou 99% dos jogadores são assim, eles não são um robô, que eles conseguem render quando eles não têm nenhum problema fora de campo. É lógico que mexe com a cabeça do Paquetá, com a família do Paquetá, com o futuro do Paquetá. Então é natural que ele tivesse essa queda de rendimento na hora que você tem a expectativa de ser absolvido, e que bom que foi absolvido, e vamos virar essa página e não falarmos mais sobre o assunto, do que quando você tem a possibilidade de não jogar mais futebol. Então, ótimo que ele está de volta, e a gente viu como o fim dessa questão fez bem para ele ontem. Agora, tem uma maneira do Paquetá jogar sem você abrir mão dos extremos e de frente para o jogo, como o Ricardinho falou, que é o que o Eric está citando. Hoje, você inverte a cabeça do triângulo. Hoje o Brasil joga com 2 volantes, um do lado do outro, e com o Rafinha aqui na frente, com liberdade para chegar e encostar no centroavante. Se você inverter e fazer só o Casemiro aqui, o Bruno Guimarães pela direita e o Paquetá pela esquerda, você ter 3 caras, você pode continuar com 2 ponteiros, com 2 caras agudos pelo lado do campo e um centroavante. E foi assim até quando o Paquetá entrou no jogo ontem, né? O que eu acho que vai mudar é a camisa 10. E a gente tem a cultura aqui no futebol brasileiro de achar que esse 10 tem que ser um 10 super ofensivo, sem tanta obrigação de marcar. Com o desenho que ele colocou ontem a gente só jogou com a bola. Acho que gostei da pressão pós-perda, o Brasil com essa última linha de defesa lá na frente, né, para compactar o time, para retomar essa bola rapidinho, mais próximo do gol, isso tudo funcionou muito bem. Mas era o Chile. Quando você pegar uma Inglaterra, quando você pegar uma Espanha, quando você pegar uma seleção da primeira instante do futebol mundial, esses 2 extremos, que ontem foram o Martinelli, mas deve ser o Vini Júnior e o Estevão, eles vão ter que acompanhar até o final, eles vão ter que recompor aqui pelos lados do campo, aí você vai fazer 2 linhas de 4 e vai deixar o Rafinha para encostar no centroavante. Se você quiser mudar a característica do meio de campo, você mantém esses caras ali na frente, mas ao invés do Paquetá ser um 10, ele vira um 8. Fica o Bruno Guimarães pela direita, o Paquetá pela esquerda, o Casemiro aqui na cabeça do triângulo defensivo, e você tem um time um pouquinho mais compacto, um pouquinho mais protegido defensivamente. O Paris joga um pouco assim, né? Com o Fabian Ruiz, o Vitinha e o João Neves, assim, né? Com 3 caras de meio campo, que nenhum deles é esse 10 clássico que o Caio tá falando, assim, daquela moda antiga de pegar a bola, ponta de lança, mas que todos têm as funções de se mexer, de se aproximar, de jogar. Na nossa geração, muitos times jogavam assim. É que, né, jogavam e às vezes esse meia, ele às vezes jogava centralizado, às vezes ele jogava aberto de um lado, variava de um lado esquerdo, do lado direito, mas você tinha sempre esses 3 jogadores. Por exemplo, o meu time, por exemplo, de 98, 99, era Rincon, Vampeta e eu. Sim. Era essa disposição o tempo todo. Às vezes eu e o Vampeta trocávamos de lado esquerdo, mas era sempre Você assim. jogava de frente, né? Sempre de frente, porque eram jogadores que de costas tinham mais dificuldade. Então, assim, dá para fazer isso? Ontem ele fez isso. Eu queria entrar mais num ponto, Rizek, que eu acho que não tem nada a ver com a pauta do programa, mas é importante a gente falar, porque está acontecendo todo dia na vida das pessoas. A gente tem que ter muito cuidado para culpar as pessoas sem dar a chance delas se defenderem e de entender todo o processo. Esse rapaz aí, que ontem foi o Paquetá, dentro desse processo todo sofreu, em alguns momentos várias pessoas o acusaram disso, daquilo, de manipulação e tal. Ele foi formalmente acusado pela Federação Inglesa. Mas as pessoas o condenaram. Sim, o condenaram, entendeu? E ele foi absolvido. Então, dentro desse processo, eu imagino que só a família dele e ele viveram tudo isso. E ele foi absolvido, né? Então, a gente... que fique de exemplo para que qualquer tipo de situação desse contexto, de qualquer outro contexto que aconteça na vida das pessoas, a gente tenha um pouco de equilíbrio e de cuidado para analisar. Porque depois ele é absolvido e aí aquelas pessoas, que foram várias, que falaram e condenaram o cara, hoje não voltaram atrás e falaram, puxa vida, desculpa, eu me equivoquei. E só a família dele sabe o que ele sofreu. E ontem... Deus quis, e ele falou isso, e as pessoas ao redor dele, que ele com 40 segundos fizesse o gol do Brasil, depois de tudo e de ter voltado a ser convocado para a seleção brasileira. Só quis colocar isso porque isso acontece todos os dias, com todo mundo. Perfeito. E às vezes a gente julga erradamente e não pode ser assim. Eu acho que uma coisa é o cara ser apontado ou ser indiciado, a outra é ele ser condenado, e nesse caso não foi. E que bom que ele pode seguir a vida dele. Perfeito. E como é que fica o papel do jornalista nesse caso? Primeiro que assim, eu faço uma meia-culpa na total
sinceridade, que nenhum programa jornalístico, nenhum portal, ninguém vai conseguir, por mais que se esforce, para dar o mesmo espaço para a absolvição dele que deu no período da acusação, a gente não consegue recuperar o atraso que isso foi na vida dele. Não consegue, né? Então, assim, por mais que seja uma obrigação básica tentar dar o mesmo destaque para a absolvição dele, a gente não consegue, porque esse cara perdeu. Ele ia jogar no Manchester City por 2 oportunidades e o City desistiu da contratação dele. Ele perdeu convocações, fora o que ele perdeu do lado mental dele, né, de ter o risco de ver a carreira encerrada. Ele foi formalmente acusado de manipulação pela Federação Inglesa, que pedia a exclusão dele do futebol, muito convicta, né, das provas, em todas as instâncias, muito convicta. Aí ele foi absolvido das acusações. E ontem o que ele fez no jogo foi muito tocante mesmo. E por mais que a gente faça esse esforço, a gente nunca vai conseguir reparar aquilo que o cidadão acusado passou. Agora é a sua vez de opinar. Você acha que o Paquetá mostrou maturidade e personalidade para dar a volta por cima e se firmar de vez na seleção? Ou acredita que ele ainda precisa provar mais dentro de campo para conquistar a confiança total da torcida e dos comentaristas? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera e o porquê, que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo ler. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like para fortalecer nosso trabalho e continuar trazendo conteúdos como esse. Que Deus te abençoe e até a próxima.